Boa noite, está a começar o telejornal. Vamos aos títulos das principais notícias. Violações flagrantes dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no sistema judicial santomense. A denúncia é da advogada e ex-bastonária da Ordem dos Advogados. Celisa de Deus Lima falava esta terça-feira na Conferência Internacional sobre a Reforma da Justiça, Ambiente e Cidadania. Defendeu a advogada e ex-bastonária da Ordem dos Advogados no segundo dia da Conferência Internacional sobre a Reforma da Justiça, Ambiente e Cidadania. A partir do momento que os cidadãos pagam as custas judiciais, realizam os preparos iniciais e o processo nunca mais se tem notícia dele, portanto, nós não estamos a falar de uma prestação bilateral, estamos a falar de uma prestação unilateral e, do meu ponto de vista, em São Tomé e Príncipe, nós hoje temos um imposto de justiça e não uma taxa. Congestionados e burocratizados estão os tribunais, segundo Celisa de Deus Lima. Além da necessidade de inspeção regular aos magistrados, Deus Lima fala de violações flagrantes dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E os problemas não ficam por aí. Falta de rigor e transparência na gestão do cofre-geral dos tribunais. Falta de transparência no processo de recrutamento e seleção dos magistrados judiciais. Falta de transparência no processo de seleção e recrutamento de funcionários judiciais. As nossas secretarias judiciais, e é preciso que se diga aqui isto, não é? 80% dos funcionários judiciais são filhos, sobrinhos e afins dos magistrados, em violação clara da lei da Secretaria Judicial. 60% do valor que é cobrado pela taxa de justiça reverte-se a favor do cofre-geral que vai para a comparticipação emolumentar. E o que é que acontece? Só a título de exemplo, se um magistrado tiver perante dois processos, um de valor económico elevado e o outro do valor económico inferior, a tendência será seguramente dar um tratamento mais célere a este processo em que ele sabe que vai receber, de que depende a sua remuneração, em detrimento do outro processo de valor económico reduzido, o que viola o princípio da igualdade. No Ministério Público, a radiografia é outra. A inexistência de departamentos especializados de investigação e de combate de certos tipos de criminalidade, nomeadamente a criminalidade económica e financeira. Há uma grande violação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos arguidos na fase da instrução, associada, é verdade que se diga, à falta de advogado de turno para acompanhar o primeiro interrogatório. E, portanto, no geral, seriam estas, para o Ministério Público, estas questões, mas há uma outra que eu coloco, o facto do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, não instaurar os processos de julgamento da efetivação da responsabilidade financeira e de multa. Não compreendo. A peneira da ex-bastonária da Ordem dos Advogados passou também por este setor, pelo Tribunal de Contas, pelos registros e notariado e pela Polícia de Investigação Criminal PIC, onde colocou um acento tónico. Inexistência de um laboratório de investigação forense, violações de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, detenções ilegais, buscas e apreensões sem os competentes mandatos, insatisfação generalizada dos funcionários, inexistência e insuficiência manifesta de materiais e equipamentos. O retrato de Celisa de Deus Lima foi feito na apresentação do tema As Grandes Linhas da Reforma da Justiça em São Tomé e Príncipe. Da Justiça em São Tomé e Príncipe deve conter duas vertentes, uma institucional e outra legal. Defendeu a advogada e ex-bastonária da Ordem dos Advogados
quando apresentava as grandes linhas da reforma do Sistema Nacional de Justiça. Do meu ponto de vista, esta reforma deve ter duas vertentes, uma institucional e outra legal. No plano institucional, eu falaria primeiramente na implementação da justiça de proximidade através da criação de julgados de paz ou de juizado especial, que é uma estrutura que eu conheci no Brasil, de uma experiência muito interessante e que eu tenho advogado em São Tomé. E sei que no Brasil resolveu o problema de congestionamento dos tribunais e poderia resolver também em São Tomé. São instituições, tribunais de pequena instância que resolvem casos cíveis e de pequena criminalidade. O descongestionamento dos tribunais judiciais e a desjudicialização de conflitos através da mediação, conciliação e da arbitragem. Seleção e recrutamento dos magistrados mediante critérios baseados exclusivamente no mérito, na competência e na idoneidade, de forma a garantir a boa administração da justiça, de forma objetiva, isenta e imparcial. Aumento do número dos juízes do STJ, criação de um tribunal da relação, de forma a deixar ao STJ o julgamento exclusivo da matéria de direito, a criação de uma escola de formação e de investigação jurídica e judiciária que permita a formação dos magistrados, a criação de uma casa de direito ou de um instituto de acesso ao direito e à justiça, a criação da figura do Procurador-Geral de Justiça, que seja uma figura idônea e credível, criação de um serviço autônomo de inspeção formado por um corpo de inspetores em regime de exclusividade que permita a avaliação de desempenho dos magistrados para que apenas possam permanecer no sistema os funcionários que tenham avaliação positiva ou que sejam regenerados, eventualmente. Criação de condições de alojamento para que os magistrados indicados para a região autónoma do Príncipe possam residir efetivamente na ilha com um mínimo de dignidade. Neste momento temos um tribunal regional, mas os magistrados indicados não residem na região autónoma do Príncipe e, portanto, a situação que se vive hoje na região autónoma do Príncipe é de quase denegação total de justiça. O jurista Felinto Costa Alegre defendeu a inclusão dos feiticeiros num sistema de processo de parceria pública ou privada para a melhoria da problemática questão de acesso ao direito e à justiça. Foi durante o Seminário Internacional sobre a Reforma da Justiça, Ambiente e Cidadania. Corrupção é um dos obstáculos derivados da administração da justiça, garantiu o jurista Felinto Costa Alegre quando apresentava o tema O Acesso ao Direito e à Justiça em São Tomé e Príncipe. Foi durante o primeiro Seminário Internacional sobre a Reforma da Justiça, Ambiente e Cidadania. Há muita corrupção nos tribunais, cá em São Tomé. Portanto, serviços marcados pela corrupção, pela morosidade, pelo laxismo, pelo custo exorbitante e pela falta de transparência. As suas decisões são incertas e imprevisíveis. Por quê? Fundamentalmente por causa da corrupção. As necessidades dos cidadãos em matéria de justiça não devem se esgotar nos tribunais e nos organismos que integram a administração da justiça. A estratégia deve ter em conta novas soluções inspiradas pela situação concreta que atualmente se vive no país. Que se criem centros de promoção do acesso ao direito e à justiça. A segunda opção seria a criação e desenvolvimento de parcerias público-privadas. Este será uma ação também com uma grande potencialidade. Então, essas parcerias envolvem, entre outros, o Estado e as suas instituições, ordens de advogados, centros de ensino de direito, Polícia Nacional, Polícia Local, ONGs, sobretudo locais e regionais, associações de base, autoridades tradicionais. E no quadro dessa parceria, Felinto Costa Alegre defende a inclusão daquilo que considera conselheiros espirituais, ou seja, dos feiticeiros, e explica porquê. Eu quero dizer que aqui em São Tomé e Príncipe, mais de 60% ou 70% da vida das pessoas é condicionada pelos feiticeiros. Os decisores aqui em São Tomé e Príncipe não têm medo do tribunal, ou seja, não. Eles sabem como lidar com o tribunal.
Mas feitiço sem medo. Pode ser. É a realidade. Além dos feiticeiros, Costa Alegre defende ainda a criação de mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Os parlamentares iniciaram ontem uma formação de 2 dias sobre a contratação coletiva, relacionamento dos funcionários com os deputados e a estrutura organizacional dos serviços parlamentares, uma iniciativa da administração parlamentar que visa a melhoria do funcionamento da Casa Parlamentar. Esta é mais uma ação de capacitação destinada aos quadros da administração parlamentar, no quadro da nova dinâmica implementada pela administração do Parlamento, com vista a melhorar a performance dos funcionários. Com os colaboradores motivados, satisfeitos e capacitados nas mais diversas áreas de ciências interessantes para a prestação de serviço parlamentar, estamos certos que os resultados finais dos nossos trabalhos se traduzirão numa Assembleia que se segue pelos 3 E: economicidade, eficácia e eficiência. Para a atual administração parlamentar, capacitar e formar os colaboradores é um imperativo. Não obstante, estamos cientes das faltas de meios financeiros. Se acreditas que a formação é cara, experimente a ignorância. Não queremos experimentar a ignorância, pois forma bem os teus colaboradores para que possam partir. Trata-os bem para que não queiram partir. É neste espírito, nesta linha de pensamento, que queremos formar bem os nossos colaboradores para que eles não queiram partir. Senhores dirigentes dos serviços parlamentares, senhores palestrantes, caros colegas, prezados colaboradores, esta administração parlamentar espera muito de cada um de vós, pois por isso é que não poupamos sacrifício em vos dar o nosso melhor e entendemos que o melhor é capacitar. Por seu lado, o secretário do Sindicato dos Funcionários Parlamentares sublinhou a necessidade de se buscar unidade para o fortalecimento dos trabalhadores desta Casa Parlamentar. Devemos buscar sempre a unidade, a fim de fortalecermos e fazermos com que as nossas vozes ecoam na busca incessante pelos nossos direitos. Com esta formação de capacitação, faz-nos atentar, saber e abonar que não existe cor humana, mas sim raça humana. E enquanto termos vida, tudo faremos e seremos. O primeiro tema esteve a cargo do orador Salustino Andrade, que elucidou os formandos sobre a estrutura organizacional dos serviços. Temos o Gabinete de Relações Públicas Internacionais, temos o Centro de Informática, temos o Serviço de Segurança que está na lei, mas não existe, não funciona, porque os senhores técnicos, os senhores polícias que ficam aqui, só controlam a entrada na porta e grande parte do tempo estão na internet, estão no Facebook, estão na alguma coisa. Se os senhores vierem aqui e entrarem daqui, podem, a polícia não sabe, a polícia não está informada, não sabe. Nós temos o Gabinete de Assistência Médica também que está na lei e que não funciona. Aí os funcionários, os técnicos, nós temos um papel preponderante no sentido de procurar pôr esse Gabinete de Assistência Médica a funcionar. A formação para os funcionários da Casa Parlamentar termina esta terça-feira e prevê-se ainda discutir temas como contratação coletiva e relacionamento entre os funcionários e os deputados. A Rede das Mulheres Parlamentares de São Tomé e Príncipe teve esta terça-feira um encontro de troca de experiência com a sua
com género cabo-verdiano. Em discussão esteve o papel das deputadas na sociedade. Numa altura em que se fala de empoderamento das mulheres e da luta contra a violência do género, as mulheres parlamentares têm um papel fundamental a desempenhar. É neste sentido que, com a presença da presidente da Rede das Mulheres Parlamentares Cabo-Verdiana no país, as parlamentares santomenses quiseram partilhar experiência. Essa troca de experiência surge no momento ideal. Digo isso porque, primeiro, por estarmos no mês de mulheres e segundo, porque nós, a rede, a nova direção é recente e as deputadas de Cabo Verde têm já alguma experiência no sentido de questões de violência doméstica, de género e isso tudo. Portanto, estando a doutora Graça, presidente da Rede de Mulheres Parlamentares Cabo-Verdianas em São Tomé, aproveitou-se esse momento para nós trocarmos algumas experiências e tem sido muito bom. Nós temos algumas ações que foram realizadas de forma inédita no Parlamento e que teve um impacto muito grande na sociedade cabo-verdiana e que pensamos que também é uma boa experiência para trazer aqui para São Tomé e Príncipe e ver em que medida podemos colaborar no sentido também da sua implementação. Falo nomeadamente do seguimento da implementação da Lei VBG que nós fizemos em Cabo Verde, em todos os concelhos do país e que teve impactos muito positivos na sociedade cabo-verdiana, mas também nós fizemos um trabalho sobre o orçamento sensível ao género. Nós levamos a discussão no Parlamento da introdução de questões de igualdade de género no orçamento, porque nós víamos que o orçamento do Estado não refletia a problemática da promoção da igualdade de género. Em São Tomé e Príncipe, a Rede das Mulheres Parlamentares, não obstante ter sido criada recentemente, já tem em curso algumas ações de promoção e de empoderamento das mulheres. Nós começamos por trabalhar uma lei, que é uma lei contra pessoas que transmitem voluntariamente vírus de HIV a outras. Portanto, esse processo está em curso. Vamos esperar agora a abertura da nova sessão legislativa para nós introduzirmos na Assembleia esta lei. Nós também temos a lei de 30%, que nós estamos a tentar. Como sabe, nós só temos uma cota e essa cota não é cumprida. Mas quem sabe se nós dermos a coisa a caráter de lei, se nós conseguirmos aprovar a lei de 30% de participação de mulheres no Parlamento, quem sabe conseguimos muito mais. E outras coisas, são algumas formações também que devemos ter. A formação e a união das mulheres são alguns aspectos que a Rede das Mulheres Parlamentares São Tomense tem como pilar do seu desenvolvimento. Teve lugar na última segunda-feira no Centro Cultural Português uma formação geral sobre a violência baseada no género, seminário organizado pela ONG portuguesa em parceria com o Instituto de Género visa capacitar técnicos nacionais em violência baseada no género, com destaque para apoio às vítimas. A formação surge no âmbito do projeto Mais Voz Violência Zero, o projeto da Associação Portuguesa ADM Estrela, que tem por objetivo contribuir para a redução da violência baseada no género em São Tomé e Príncipe, com particularidade para a violência doméstica. Durante 3 dias e em 2 salas simultâneas serão abordados vários temas como a liderança e violência do género, atendimento às vítimas, boas práticas e trabalho em rede contra a VBG. É um seminário de formação, para que essa formação, tal como eu disse na minha intervenção inicial, seja replicada por cada formador no seu território, na sua escola, na sua família, no seu grupo, porque estas coisas fazem-se multiplicando estas iniciativas. E por outro lado, naturalmente, que este seminário serve também para municiar, para melhorar o conhecimento dos próprios formadores. E porque no país ainda não há técnicos especializados no assunto, espera-se que os participantes possam aproveitar o máximo da formação. E eu acho que é interessantíssimo para nós que trabalhamos na área, pessoas da área social, sobretudo, porque passarão a ter noções claras do que é violência baseada no género
porque a violência de género é uma coisa mais abrangente que a violência doméstica. A violência doméstica vem dentro da violência baseada no género. E então vai proporcionar às pessoas a terem informações, conhecimentos e dominar técnicas de atendimento, de seguimento e de apoio às vítimas desse tipo de violência. Ainda no quadro do projeto Mais Voz Violência Zero, será realizada na próxima quinta e sexta-feira a Conferência Internacional sobre a Violência Baseada no Gênero. Nesta conferência vai ser apresentado um estudo diagnóstico sobre VBG em São Tomé e Príncipe. E então nós não temos dados claros sobre isso. Eu acredito que o estudo vai nos fornecer alguns dados e daí, a partir daí, com a formação, vai se compreender melhor o que é isso de violência baseada no gênero e vamos começar a ter ações, daí sim poder tirar dados, alguns dados administrativos que nos vão permitir clarear nossas ideias sobre o que é isso e qual é a dimensão e a proporção que tem tido no país. A formação que iniciou hoje está a ser ministrada por um membro da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a PAVI, e pela presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de Cabo Verde. A política de proteção social esteve no centro da audiência que o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais concedeu ao representante da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que se encontra no país. Adam Bachab é especialista em proteção social. Está no país em representação da Organização Internacional do Trabalho para encontro com diferentes atores ligados à proteção social. Isto no quadro da ajuda solicitada pelo governo para pôr em marcha o programa sobre o trabalho decente. No encontro com o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais, dois aspectos estiveram em destaque. A política de proteção social que foi adotada pelo governo de São Tomé e Príncipe, e a questão agora é ver como é que podemos executar essa política. Identificamos com o Sr. Ministro as diferentes áreas sobre as quais nós devemos trabalhar nos próximos meses. O primeiro passo deve ser a vulgarização dessa política. É uma política que foi adotada, mas muita gente não a conhece. Por isso, vamos realizar um ateliê para que todos os ministérios, todos os atores possam conhecer essa política. Um segundo passo é trabalhar sobre a execução de uma segurança de doença para toda a população são-tomense. O trabalho com este especialista da OIT está a ser feito também sobre o programa não contributivo. Vamos trabalhar para reformar esse programa não contributivo, para ver como é que podemos atingir um número maior da população. Também trabalhamos com o INSS sobre o regime dos independentes. Temos os taxistas, os agricultores, os motoqueiros e todos aqueles que não estão abrangidos pela proteção social. Como fazer para que eles tenham uma pensão depois da idade de reforma. Depois do ministro Carlos Gomes, Adam Bachab tem agendado encontros com organizações dos trabalhadores, sindicatos, a Associação dos Empregadores e muitos outros atores ligados à proteção social. Timor-Leste vai ajudar São Tomé e Príncipe a obter o sistema biométrico para a realização das eleições presidenciais deste ano, garantiu o vice-ministro da Administração Estatal no Timor-Leste a saída do encontro na última segunda-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Esta delegação está no país para uma visita de trabalho no quadro do apoio ao governo são-tomense a adquirir o sistema biométrico para recenseamento eleitoral. Timor-Leste está disposto a ajudar São Tomé e Príncipe no processo do recenseamento eleitoral, confirmou Tomás Cabral, vice-ministro timorense, na saída do encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Pedido de São Tomé para Timor, como é que podemos apoiar no sistema do recenseamento biométrico. Eu sei que vocês já começaram, mas nós preparamos 30 kits e mais equipamentos para podermos apoiar este Estado e mais o povo de São Tomé. Isto que a nossa presença é um intercâmbio na área do recenseamento eleitoral. Os trabalhos já estão feitos, nós vamos ter um encontro com o Sr. Primeiro-Ministro amanhã, depois vamos decidir, porque depois das eleições podem usar estes kits são biométricos e podem trabalhar sozinho e vamos formar os quadros, depois São Tomé vão assumir esta responsabilidade para começar com o recenseamento.
Os kits deverão chegar ao país brevemente, disse o vice-ministro timorense. Biométrico não é sistema eletrônico, mas o biométrico é sincronização do sistema do recenseamento online e também pode fazer a transmissão dos resultados das eleições. Quando é que chegarão os kits? Os kits já chegam 2 ou 3 dias. Com o sistema biométrico, o processo de votação poderá vir a ser por meio de urna eletrônica. O Instituto Nacional de Aviação Civil está a promover uma ação de formação para técnicos da instituição da ENASA e do Instituto Nacional de Meteorologia. A formação, que terá a duração de 3 semanas, começou na última segunda-feira. A formação em gestão financeira e administrativa visa dotar os quadros do Instituto Nacional de Aviação Civil, INAC, da ENASA e do Instituto Nacional de Meteorologia de conhecimentos que lhes permitam fazer uma melhor gestão nas suas respectivas instituições. Essa formação vem no quadro do plano estratégico de saneamento de algumas debilidades encontradas na instituição. Esse é um primeiro passo. Essa formação vem como objetivo de melhorar os serviços administrativos e financeiros da instituição, visto que os organismos ICAO, que é o organismo internacional que controla a aviação civil a nível mundial, exige que as instituições da aviação civil devem ter quadros altamente capacitados de forma tal a responder às exigências que são impostas por esse organismo internacional. A formação, que terá a duração de 3 semanas, vai de encontro à agenda de desenvolvimento que o governo pretende implementar no país, cuja apresentação foi feita no ano passado em Londres. No quadro do plano estratégico lançado recentemente por este governo em Londres, que um dos itens dessa conferência em Londres, Step London, trata-se também do plano estratégico de desenvolvimento e modernização do aeroporto internacional. É neste sentido que nós também achamos de quanto importante convidar esses quadros, de forma tal que também nos seus setores possam dar respostas e responderem os desafios futuros que hão de advir com a modernização do nosso aeroporto internacional. Contabilidade, fiscalidade, boa gestão administrativa, bem como licitação e contratação pública, são os módulos que compõem esta formação. Uma ONG portuguesa está desenvolvendo no país o projeto Mais Voz, Violência Zero. Os responsáveis da organização foram recebidos na última segunda-feira pelo Ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Carlos Gomes. A ADM Estrela é uma organização não-governamental portuguesa que se instalou no país há sensivelmente 1 ano e está a desenvolver as suas atividades em 3 áreas essenciais: ambiental na vertente da saúde pública, intervenção social na promoção de direitos e deveres dos cidadãos e formação e empreendedorismo. Mas é no projeto Mais Voz, Violência Zero que tem centrado a sua atenção. Este projeto basicamente tem como intenção a prevenção, a educação e a sensibilização para a violência com base no género, onde de alguma forma temos como pretensão e como propósito efetivamente sensibilizar e educar a população nesta temática da redução da violência com base no género. Paralelamente, tem uma componente muito importante, que é a capacitação das instituições e dos técnicos para que possam, de alguma forma, disseminar esta informação e, desta forma, contribuir para uma sociedade mais igualitária e mais justa. Um projeto que tem uma duração de 3 anos, com base no qual se realizou esta segunda-feira no país a primeira Conferência Internacional de Formação sobre a Violência Baseada no Género. O encontro com o Ministro Carlos Gomes serviu para agradecer os apoios que o Governo tem prestado a esta ONG. Foi de uma disponibilidade, como tem sido até agora, digamos, na parceria e na forma como nos tem ajudado a execução do nosso projeto aqui em São Tomé, e digamos de toda esta ajuda, disponibilidade que o Sr. Ministro tem demonstrado desde que nós estamos aqui em São Tomé a executar o nosso projeto. Vimos aqui apresentar naturalmente os cumprimentos e vimos de alguma forma promover um conjunto de intenções
que se traduzirão futuramente em algo mais concreto, de parceria, no sentido de continuar este trabalho e esta cooperação entre o Governo São Tomense, representado aqui pelo Sr. Ministro, e a ADM Estrela naquilo que é a sua delegação aqui em São Tomé. A ADM Estrela foi criada em Portugal há 25 anos e opera na área da assistência social, no apoio à infância, idosos e deficientes. Na região autónoma do Príncipe, o Grupo Fantasma Produções e Eventos está a promover festivais infantis com as crianças de diferentes comunidades com vista a proporcionar momentos de alegria às crianças. Este domingo, a referida animação concentrou-se na comunidade de Santo Cristo. Já com 2 edições realizadas, uma na Roça Sundi e outra na localidade de Aeroporto, este festival infantil da iniciativa do Grupo Fantasma Produções e Evento chegou este domingo à zona sul da Ilha do Príncipe, concretamente na comunidade de Santo Cristo. Concursos de playback, jogos de cadeira, danças, entre outros, fizeram com que estas crianças se divertissem e levar para casa prémios vários. A proposta é de trazer as nossas crianças entenderem que, né, quer dizer, eles só sentem os adultos, por exemplo, hoje são na rádio, por exemplo, discoteca Fantasma Tatuá, Fantasma Trouxe Tal Cantor, Fantasma, pronto, isso, aquilo. E eles ficam aqui naquelas, mas Fantasma só organiza eventos para os adultos, não para a criança. Então eu trouxe para eles aos domingos, uma vez que os domingos são dia que as crianças estão em casa, toda a gente está em casa, fazer um evento com crianças, um festival infantil do tipo onde eles fazem playback, eventos com playback, com as músicas do Príncipe, né? Uma vez que estamos no Príncipe, a música do Príncipe, e pronto, é assim mais ou menos. A iniciativa mereceu nota positiva das crianças e pais encarregados de educação presentes na atividade. Está contente por quê? Eu recebi um material da escola. Recebeu um material da escola com uma camiseta. Como é que você recebeu esse material? Perguntaram uma pergunta. Fizeram uma pergunta, né? E qual foi a pergunta que fizeram? Perguntaram quem é presidente do Príncipe. Quem é presidente do Príncipe, né? Muito bem. E você está satisfeito com essa festa que está fazendo aqui para as crianças? Sim. A mensagem que eu queria deixar é que todas as crianças festejam esse dia. Eu espero que isso não para por aí, que fazem isso por toda a zona do Príncipe. Eu estou a gostar. Nós também hoje em dia o desenvolvimento não é só para adultos, como criança, o mundo está a modernizar e é muito bom assim para mim. Eu acho uma boa iniciativa. Este festival infantil vai também chegar às outras comunidades da região e para o mês de abril próximo está agendado a grande final na cidade de Santo Antônio. Eu quero deixar uma mensagem bem grande para todos os pais que quando há esse tipo de evento, que deixa as crianças virem participar, não tenham receio, não estamos aqui, tem que vestir ou não vestir bem, sim. Estamos aqui para animar as crianças, trazer alegria nelas e pronto. E também pedir a toda a população de Santo Tomé e Príncipe que apoiem eventos como esse para a criança. Toda a gente já foi criança e crianças merecem esse tipo de diversão. Festival infantil que já conta com o patrocínio do presidente do governo regional, da empresa QMC e do cidadão Luís Prazeres Capala, foi também animado pelo cantor e música de atualidade, Ângelo Mendes Nombaza. E com esta imagem que nos veio da região autónoma do Príncipe, do Festival Infantil, concluímos a presente edição do Telejornal. Boa noite.